Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre os fluxos migratórios no mundo, tá? Trazendo aqui alguns muito importantes associados a contextos históricos fundamentais para que esses fluxos pudessem ocorrer, tá? Bom, aqui a gente tem, de cara, o continente europeu, tá? Um importante polo de recebimento de imigrantes, de refugiados também, tá? Mas ao longo da história nem sempre foi assim. E vocês precisam entender isso, que nem sempre um país que ele é um forte atrativo para um grupo de pessoas, ele vai continuar se mantendo assim ao longo da história, tá? Existe alternâncias ao longo desses processos históricos. E a Europa é um caso muito bom da gente falar sobre isso, tá? Vamos lá. Bom, a Europa, dentro do seu contexto histórico ali, ela apresentou, em alguns períodos, sérios fatores repulsivos, tá? Então, dentro desses fatores ali e dentro desses contextos históricos, a gente pode citar ali, as questões, por exemplo, associadas às revoluções industriais, tá? Os países se industrializando, a gente vai ter um êxodo rural muito grande, uma saturação, um adensamento populacional nas cidades muito grande, uma saturação da necessidade de mão de obra, da oferta de emprego. E isso vai criar um colapso nesses centros urbanos na Europa, desses países industrializados. Isso vai fazer com que esse grupo de pessoas, com que esse contingente populacional busque novas áreas, tá? Para as suas atividades. Dentro desse período, a gente vai ter um fluxo migratório muito grande, tá? Para o Brasil, um estímulo, à migração de grupos, por exemplo, italianos para o Brasil. A gente vai ter grupos se deslocando para a América Anglo-Saxônica também, tá? Para a América Latina. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter um estímulo, desses países que hoje são alvo de repulsão, em grande parte, de contingente populacional por conta de crises, de problemas econômicos, de falta de emprego. Esses países eles já foram também polo atrativo, tá? A gente vai ter um fluxo migratório, por exemplo, europeu, no processo de construção de fronteiras artificiais, de partilha do continente africano, tá? Também estimulando um fluxo migratório ali para o continente africano, tá? Para colonização. A gente vai ter esse fluxo migratório também para as colônias nas Américas, tá? Anterior, é claro, esse fluxo de colonização das Américas, anterior ao processo de industrialização. A gente vai ter as guerras mundiais, tá? Impulsionando um fluxo migratório em retirada, saindo da Europa para as demais regiões do mundo. E dentro desse contexto ali, a gente já vai ter, no contexto de Segunda Guerra Mundial, um fluxo migratório muito grande para os Estados Unidos, tá? Então, nem sempre uma região ou um país que ele tem uma característica atual de recebimento de um grande volume de pessoas, ele vai ter essa característica se mantendo constante, ou ele teve essa característica ao longo de todo o seu processo histórico. Hoje, é claro, esse quadro na Europa muda muito, tá? A Europa hoje é um grande centro de atração de imigrantes, justamente, ou de refugiados, principalmente porque ela está numa área muito próxima de áreas de intensos conflitos, tá? Se a gente for pegar o Oriente Médio, se a gente for pegar alguns países ali do leste europeu, se a gente for pegar a Bósnia, por exemplo, se a gente for pegar continente africano, então a Europa está no epicentro, tá, dessas relações conflituosas no mundo, tá muito próxima desse epicentro, melhor dizendo, tá?
A gente também tem um fluxo migratório muito importante ao longo da história europeia, que é um fluxo migratório que vai acontecer ali principalmente no final do século XX, tá? Que é uma migração intrarregional, beleza? Então, essa migração vai ser dentro do continente europeu, tá? Vai ser dentro do continente. E essa migração ali vai acontecer principalmente com a saída de um grande contingente populacional do leste europeu, tá? Para o ocidente europeu, por conta da crise dos países socialistas, tá? Então a gente vai ter, né, um fluxo migratório muito grande dentro do continente nesse período. Aqui a gente tem, né, as principais rotas de travessia para a Europa. A gente consegue perceber aqui, ó, um ponto muito importante de travessia, é um ponto que vai conectar, tá, Marrocos, tá, a Espanha pelo Mediterrâneo, tá, o Estreito de Gibraltar. A gente vai ter a Argélia também, um polo muito importante dessa travessia. A gente consegue perceber aqui, né, a Líbia, a Tunísia, a gente consegue perceber o Egito, né, esses movimentos migratórios muito relacionados às questões de refugiados, né, de tentativa de abrigo por conta de regimes que geraram conflitos nesses países, tá, por conta da Primavera Árabe. A gente vai ter aqui, ó, Ceuta, que é um enclave territorial da Espanha dentro do Marrocos. Então, Ceuta aqui, ó, é um território espanhol dentro do Marrocos, tá? Então, isso vai fazer com que a gente tenha automaticamente aqui, né, um intenso fluxo migratório. As migrações, elas também envolvem questões culturais, tá? Questões de colonização, de proximidade geopolítica, de relações, de estreitamento dessas relações geopolíticas. Isso vai fazer com que países, com que migrantes, né, com que refugiados optem por buscar países de culturas próximas, tá? Então, dentro dessa perspectiva aqui, a gente tem esse fluxo migratório ocorrendo. Aqui a gente tem as migrações, né, mais comuns, os principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. Então, a gente consegue perceber aqui, ó, a Turquia é um importante polo, né, dentro dessas questões envolvendo migração, porque essa questão conflituosa populacional dentro da Turquia vai também ser um empecilho para a entrada turca na União Europeia. A gente vai ter, né, o principal fluxo latino convergindo para a América anglo-saxônica, né? Então a gente vai ter aqui os Estados Unidos como principal polo de recebimento. Isso não quer dizer que todos esses países tenham políticas iguais, tá? A gente tem alguns países, por exemplo, a Alemanha tem algumas políticas mais flexíveis. A gente tem o Canadá com políticas mais flexíveis ao migrante, ao refugiado. Os Estados Unidos não apresentam essa flexibilidade, né? Tem, por exemplo, a política muito especulada sobre a intensificação de controle da entrada de imigrantes latinos nos Estados Unidos por conta da fronteira, né? Do deslocamento a partir da fronteira mexicana, tá? Então, a famosa a construção, né, do muro nos Estados Unidos, o discurso sobre políticas mais rigorosas a esse fluxo migratório, tá? A gente tem um deslocamento, né, hoje muito comum no mundo, um deslocamento de população chinesa, tá, pelo mundo, e aí são os mais variados grupos, né? São grupos que querem sair da China para tentar a vida em outros locais do mundo, grupos de estudo, né? Como o caso japonês, por exemplo, ao longo do século XX, que estimulou uma dispersão de um contingente populacional japonês pelo mundo para contemplar, para aprender, entender a dinâmica ocidental, tá? A cultura ocidental. Aqui a gente tem os principais países que mais recebem migrantes em 2017 e os países com maior
número de refugiados, tá, querendo adentrar em países em busca de abrigo. A gente tem aqui, ó, os Estados Unidos, né, é o clássico país que mais recebe pessoas, né, com grande volume de imigrantes, e isso é um ponto muito importante, tá, porque apesar de toda a política contra imigrante que surge em alguns debates nos Estados Unidos, é uma pauta muito importante porque essa política ela levanta um discurso, né, também de grupos que até então não falavam muito, né? Se a gente for pegar o número de asiáticos que se fazem presente no território estadunidense, é um volume muito grande de pessoas, e não são pessoas que têm pouco recurso financeiro. Algumas pessoas, né, giram um grande volume de capital nos Estados Unidos, tá? Com mão de obra qualificada. Então, esses grupos também, eles batem de frente com essas políticas anti-imigração, tá? A gente vai ter aqui a Alemanha, também, né, um grande pilar de recebimento de imigrantes. A gente tem a Turquia, por estar muito próxima de uma área de extremo conflito, né, de extrema sensibilidade, de extrema instabilidade geopolítica. A Turquia também recebe um grande volume de imigrantes. A gente tem o Afeganistão, galera. O Afeganistão ele é muito associado a esses pedidos de refúgio, principalmente por conta do chamado vazio de poder, tá? Desde que a política externa, a geopolítica estadunidense pressionou o território afegão, né, a partir dos atentados de 11 de setembro, a gente vai ter esse vazio de poder no Afeganistão sendo consolidado, né, o governo não conseguindo resolver as questões internas do país, e aí um grande aumento do pedido de refúgio, tá, por parte dos afegãos. Aqui a gente tem, né, movimentos migratórios globais em 2017. E eu quero atentar aqui para vocês, ó, um ponto muito importante. Não necessariamente a migração norte-sul, né, ou sul-norte, melhor dizendo, ela vai ser uma migração de maior volume. Porque existe uma perspectiva no mundo hoje onde ocorre uma aproximação muito maior de países de economias muito similares, que são economias que vão trabalhar em cooperação para o desenvolvimento, tá? E também tem as questões financeiras, tá? Nem sempre o refugiado ele vai ter condição financeira de se deslocar para países muito distantes, para países centrais, países desenvolvidos. E aí eles vão buscar esses países em desenvolvimento, tá? Então a gente tem uma alternância nessa perspectiva aqui, ó, o volume de imigrantes de países em desenvolvimento para outros países em desenvolvimento é muito grande, perfeito? Isso também pontua, né, um desenvolvimento de determinados países. Então, antes a gente tinha aquela pontuação, né, de países centrais, países periféricos, países ricos, países pobres. Hoje a gente tem, a partir de países que promoveram a industrialização tardia, países em desenvolvimento, e esses países também são polos atrativos de imigrantes. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.